Voltando então, né, o comportamento de quem não guarda dinheiro. O artigo sugere que existe 5 fatores que fazem com que as pessoas desvalorizem muito o ato de investir e isso causa um grande prejuízo, né. Quais são esses 5 aspectos que ele discute na introdução? Primeiro, erro de previsão de gastos. Isso é bem natural acontecer, tá. Existe um podcast aqui que eu falei exatamente sobre essa teoria que se chama negligência em relação aos gastos, que é a falsa impressão de que nossa renda vai aumentar, mas que nossos gastos não vão aumentar na mesma proporção e que eu vou no futuro sempre aumentar a minha folga. E na prática o que acontece não é isso. Se a pessoa ela não tem um discernimento em relação ao seu comportamento, em relação às suas decisões, o que acaba acontecendo é que ela aumenta os gastos muito próximo do aumento da sua receita e a sua folga não aumenta. E isso faz com que essa expectativa de aumentar a folga no futuro nunca aconteça, ou seja, ela nunca poupa, né, sempre esperando este momento. "Não, mas no ano que vem vai dar, no ano que vem vai dar". Então esse é um primeiro motivo pelo qual as pessoas têm um comportamento de que não conseguem guardar dinheiro. O segundo é um erro de cálculo mesmo. As pessoas elas não se planejam, né. Então elas não colocam na ponta do lápis e calcula: "Tá, quanto que é o meu custo, o que que eu ganho, quanto que eu tenho que guardar", e se antecipa a esse comportamento. Elas simplesmente deixam a vida rodar, e no que deixam a vida rodar, acabam cometendo o erro de subestimar o seu próprio comportamento e a sua própria necessidade de poupança, e isso acaba prejudicando significativamente, né. Então precisa fazer essa parte prática também, eu preciso calcular, eu preciso saber quanto que eu ganho, o que que eu vou gastar, o que que eu vou guardar, porque isso é indispensável para que nós realmente tenhamos essa clareza de qual é a minha situação e o que que eu posso fazer em relação a essa situação. Um terceiro aspecto é a falta de autocontrole. É um outro tema que nós já discutimos aqui várias vezes, que é essa nossa incapacidade de muitas vezes resistir a tentações. E aí nós achamos que nós temos força de vontade, que nós temos que ter disciplina, ficamos nos expondo a estímulos e gatilhos que nos fazem comprar mais, gastar mais, e não temos autocontrole. Então, para que nós consigamos ter poupança, nós temos que ter autocontrole. Tem diversos estudos que nos apontam que a característica de autocontrole é uma das principais características para que nós tenhamos, realmente um melhor resultado financeiro em termos de bem-estar, né, construção de segurança e liberdade, que ao longo do tempo, né. Então, sem autocontrole, nós não teríamos esse resultado de bem-estar financeiro. Então exercitar esse autocontrole é importante e quem não poupa não exercita esse autocontrole, porque acha que esse exercitar autocontrole é prisão. Só que pelo contrário, quando tu exercita teu autocontrole, inclusive a tua satisfação aumenta, porque tu olha e diz assim: "Eu dei conta, eu resisti àquela tentação". O Gui teve um dia desses que foi fazer uma grande aquisição e voltou sem ter feito a aquisição num primeiro momento, né. E eu olhei pra ele assim: "Ué, não fechou negócio?" E ele: "Não, não bateu no preço que eu queria, não fechei negócio. E tô orgulhosíssimo de mim, porque tive autocontrole". Então ele ficou feliz com o comportamento dele de ter tido autocontrole. E quando nós vamos exercitando isso, isso vai ficar tão bacana, porque tu percebe assim: "Nossa, eu posso fazer uma escolha e me manter consistente naquela escolha". E isso faz com que tu acredite mais em ti mesmo, sabe, e vá desenvolvendo isso, então é muito legal. Quando o Gui chegou eu disse: "Nossa, que massa isso", né, e aí foi muito interessante esse comportamento dele, porque quem não acompanha aqui, o Guilherme é meu marido, e antes eu estava falando da Pituca, a Pituca é a nossa cachorrinha. E é muito interessante isso em relação a ele, porque o Gui nunca foi uma pessoa nunca foi. Na antes, né, de nós casarmos e tal, ele era muito consumista. Então ele foi desenvolvendo essa capacidade de autocontrole. E aí hoje ele chegar para um negócio que ele queria muito e ele ter autocontrole e dizer assim: "Não, esse negócio não me serve, eu vou buscar um outro tipo de negociação", e aí depois ele fechou um negócio com outro tipo de negociação, mas teve autocontrole naquele momento,
Isso é uma evolução comportamental. E quando nós olhamos para essa evolução, comportamental, é possível olhar e dizer assim: "Nossa, deu conta, né, mudou". E isso é muito bacana. Então exercitar o autocontrole é indispensável e é um comportamento que faz com que as pessoas não guardem dinheiro, discutido aqui no artigo. Um outro é a ênfase excessiva do presente, que é esse viés intertemporal, escolha intertemporal, que nós já discutimos aqui diversas vezes e que realmente nos priva de focar e abrir mão dos prazeres imediatos. Eu digo que muitas pessoas, às vezes, até têm a atitude, entre aspas, né, entre aspas, porque não é a atitude verdadeira, é aquela externalizada. "Não, mas eu acho importante guardar para dias difíceis". Aí quando tu vai ver, ela não abre mão do prazer imediato. Tá, mas se tu disse que tu achava importante, tu deveria abrir mão do prazer imediato. Se tu não abre mão do prazer imediato, significa que por vezes tu tem a crença de que é importante, mas não tem o comportamento. E aí não adianta de nada, né. Então eu tenho que ter a atitude, a crença, mas eu também tenho que ter o comportamento aliado com aquilo, porque senão eu nunca vou chegar naquele resultado. Então essa construção, né, da ênfase no presente, para mim é um dos aspectos que mais limita as pessoas de construírem bem-estar financeiro. E um dos fatores determinantes para construir o bem-estar é justamente a poupança, né. Então nós temos que aprender a abrir mão dos prazeres imediatos. E por último, mas não menos importante, a influência da cultura. Sabe que tenta olhar para a tua volta, assim, para as pessoas à tua volta, tu vai ver que tem uma cultura muito negativa em relação à poupança. "Como assim, Jéssica, uma cultura negativa em relação à poupança?" Sim, uma cultura negativa em relação à poupança. Sabe por quê? Não é natural as pessoas guardarem dinheiro. Não é natural as pessoas guardarem dinheiro. Isso não é culturalmente enraigado. O que é culturalmente enraigado é tu usufruir. Então muitas pessoas veem o poupar como um ato de sofrimento. E culturalmente, o que constrói felicidade é tu gastar. Porque a pessoa olha e diz assim: "Nossa, mas ela batalhou um monte por aquilo ali, ela não vai usufruir?" Como se poupar não fosse usufruir. Escuta o que eu tô dizendo, poupar é uma forma de usufruir o teu dinheiro. Poupar é uma forma de construção de felicidade, ou bem-estar, mais tecnicamente. Só que isso não é culturalmente ensinado, muito menos vivido. As pessoas não vivem isso. E aí isso é um comportamento que inibe guardar dinheiro. Essa construção cultural de que aproveitar a vida é gastar dinheiro. Não! Aproveitar a vida é ter segurança e liberdade. É tão bom isso. Eu eu chego a ficar chata, né, de tanto que eu falo isso, mas é que eu vivi isso na minha vida, sabe. E eu sempre fui chatinha, assim, com poupança, e hoje em dia eu agradeço muito essa minha chatice de sempre, e por um tempo eu não poupei, por inúmeros motivos que eu já contei aqui várias vezes, mas há 5 anos nós somos muito rigorosos com isso. E aí eu olho pra trás desses 5 anos e penso assim: "Isso mudou nossa vida". 5 anos atrás a nossa vida era outra. E a vida que a gente tem hoje, ela foi muito pautada em construir essa segurança. Então eu usufruo do prazer de ter guardado dinheiro. E é muito bom. Espero que esses meus relatos, né, de dizer assim: "Olha, é muito bom, é prazeroso". Eu digo que depois que o mosquitinho do investimento pega, é é permanente, né. É muito gostoso nós termos essa sensação, assim, de: "Tá tudo bem, independente do que aconteça, eu tô segura, que eu tenho liberdade pra fazer a escolha". É muito gratificante isso, sabe. E eu gostaria que as pessoas sentissem essa minha felicidade e isso de alguma forma as tocasse para gerar um incentivo para que elas também seguissem por este caminho. Porque senão
Esse é um dos fatores que também vai afastar a poupança. Então esses são os 5 aspectos que o artigo discute como comportamentos que afastam da poupança.